Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo, e hoje o capítulo proposto para a leitura é Isaías 1, primeiro capítulo do livro de Isaías. Ontem eu finalizei o capítulo de Cântico dos Cânticos, lendo o oitavo e último capítulo, e hoje um novo livro. Eu vou ler Isaías, o primeiro capítulo, na Bíblia King James 1611. Nessa tradução, o livro de Isaías começa da seguinte forma: a visão de Isaías, o filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, e dê ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Eu tenho alimentado e fiz crescer filhos, e eles têm se rebelado contra mim. O boi conhece seu dono, e o jumento a manjedoura de seu senhor. Porém Israel não conhece, meu povo não pensa. Ah, nação pecadora! Um povo carregado com iniquidade, uma semente de malfeitores, filhos que são corruptores. Eles têm abandonado o Senhor, eles têm provocado o Santo de Israel até a ira. Eles me deixaram e retrocederam. Porque vós não deveríeis mais ser afligidos? Vós vos rebelareis mais e mais. A cabeça toda está enferma e o coração todo fraco. Desde a sola do pé até a cabeça não há solidez nele, porém feridas, hematomas e chagas putrefantes. Elas não têm sido espremidas nem atadas, nem amolecidas com unguento. Vosso país está desolado. Vossas cidades estão queimadas a fogo. Vossa terra, estrangeiros a devoram em sua presença e está desolada, porque é derrubada por estrangeiros. E a filha de Sião é abandonada como uma casinha em uma vinha, como um alojamento em um pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado para nós um remanescente muito pequeno, nós teríamos sido como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós governantes de Sodoma. Dai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Para qual propósito é a multidão de vossos sacrifícios para mim? Diz o Senhor. Estou cheio de ofertas queimadas de carneiros e da gordura de animais cevados, e não tenho prazer no sangue de novilhos, ou de cordeiros, ou de bodes. Quando vindes para vos apresentardes perante a mim, que tem requerido isto de vossa mão, que piseis meus átrios, não tragais mais oblações vãs. Incenso é uma abominação para mim. As luas novas e shabats, a convocação das assembleias, eu não posso suportar. Isto é iniquidade, e o ajuntamento solene. Vossas luas novas e vossas festas fixas, minha alma as odeia. Elas são um aborrecimento para mim. Eu estou cansado de suportá-las. E quando estenderes as vossas mãos, eu esconderei meus olhos de vós. Sim, quando vós fizerdes muitas orações, eu não ouvirei. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, retirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Buscai o juízo, aliviai o oprimido. Fazei justiça ao órfão, pleiteai pela viúva. Vinde agora e vamos debater juntamente a respeito, diz o Senhor. Embora vossos pecados sejam como o escarlate, eles serão tão brancos como a neve. Embora eles sejam vermelhos como o carmesim, eles serão como lã. Se sois dispostos e obedientes, comereis o melhor da terra. Porém, se vós recusardes e vos rebelardes, sereis devorados com a espada, porque a boca do Senhor tem dito isto. Como a cidade fiel se tornou uma prostituta, ela está repleta de juízo. A retidão se alojava nela, mas agora assassinos. Tua prata torna-se em escória, teu vinho misturado com água. Teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um ama presentes e segue atrás de recompensas. Eles não julgam o órfão,
nem fazem a causa da viúva vir até eles. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: Ah, eu me livrarei dos meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. E eu voltarei minha mão sobre ti e purificarei completamente tua escória e removerei todo teu estanho e restaurarei teus juízes como no início e teus conselheiros como no começo. Depois tu serás chamada a cidade da justiça, a cidade fiel. Sião será redimida com julgamento e sua conversão com justiça, e a destruição dos transgressores e pecadores será concomitante, e os que abandonam o Senhor serão consumidos, porque eles sentirão vergonha dos carvalhos, os quais tendes desejado, e vós sereis confundidos pelos jardins que tendes escolhido, porque vós sereis como um carvalho cujas folhas murcham, e como um jardim que não tem água, e o forte será como estopa, e o que fez como uma fagulha. Ambos queimarão juntos, e ninguém os apagará. Essa daqui foi a leitura de Isaías capítulo 1, na Bíblia King James 1611. Separei aqui alguns comentários relacionados a esse mesmo capítulo. O primeiro deles, na Bíblia de Estudo de Genebra, um comentário relacionado ao primeiro versículo, que trata da apresentação, e diz que o livro começa com uma identificação do profeta e a duração de seu ministério. Outras apresentações aparecem no capítulo 2, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 e 23, mas todas elas atribuem o material desse livro a Isaías. O livro é uma compilação de revelações de Deus que vieram a Isaías durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O nome de Isaías significa o Senhor salva. Aqui na Bíblia de Estudo NVT há um box de comentário também relacionado ao primeiro versículo, cujo título é O Profeta Isaías, e o comentário diz: Isaías foi profeta em Judá durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Teve um ministério longo, de 740 a 685 a.C. aproximadamente. Era filho de Amós e, possivelmente, parente do rei Amazias. Morava em Jerusalém, era instruído e tinha profunda percepção da natureza humana. Como conselheiro político e religioso de Judá, tinha acesso aos reis e, ao que parece, era o historiador da corte. A esposa de Isaías foi chamada de profetisa. Seus filhos foram Sear, Jazub e Maher Shabal Hasbaz. Isaías se opôs aos males políticos e sociais em todas as camadas da nação. Condenou os adivinhadores e exortou todos a obedecer à aliança de Deus. Repreendeu reis por sua obstinação e indiferença e censurou os ricos e influentes que não cumpriam suas responsabilidades. Opôs-se à idolatria cananeia e às práticas religiosas fingidas e declarou que apenas um remanescente justo sobreviveria. Pronunciou o futuro Messias, o príncipe pacífico do reino de Deus, que também era servo, obediente e sofredor. Nenhum outro livro do Antigo Testamento se iguala a Isaías no que se refere à presença de nuances no Novo Testamento, cujos autores o citam com grande frequência. Separei aqui também um comentário da Bíblia de Estudo NTLH, relacionado também ao primeiro versículo, que diz que o versículo 1 serve de título para os capítulos 1 ao 12, e talvez até para o livro como um todo. Títulos semelhantes se encontram também em outros livros proféticos, como em Jeremias, Oséias, Amós e Miqueias. Em geral, esses títulos incluem os seguintes elementos: nome do profeta, época e circunstâncias de sua atividade e a quem ele dirigiu a sua mensagem. E por fim, aqui na Bíblia cronológica, a aplicação pessoal, também tem um comentário relacionado ao primeiro versículo que diz, cujo título é Mensagem de Isaías para Judá e as Nações Pagãs. E o comentário diz: Isaías começa trazendo uma mensagem de juízo divino para Israel e Judá. Embora a invasão de Judá represente um problema para ela,
Deus prediz, por meio do profeta Isaías, a destruição da Assíria e outras ímpias nações vizinhas. A sessão termina com a invasão assíria sendo detida, demonstrando o claro desenrolar do plano de Deus e suas promessas para a nação nesta ocasião. Esta aqui então foi a leitura de Isaías, capítulo 1, juntamente com alguns comentários referentes a esse mesmo capítulo. Obrigado por me acompanhar, fique com Deus e até o próximo vídeo.